Fala, minha rainha, fala, meu rei. Este é mais um episódio daqueles, riquíssimo em conteúdo para você que nos acompanha aqui em nosso canal. Se não é inscrito, lembra aí de se inscrever, já compartilha também aí com seu amigo para assistir. Lembrando que esse canal aqui é repleto de conteúdo para loteador, para empreendedor, corretor de imóveis que já está no mercado há muito tempo e quer aprender, aprofundar mais em conhecimento, para o corretor que está começando no mercado e quer ir para os bastidores para aprender com quem já fez, já construiu muita coisa nesse mercado. Então, vocês vão ver por aqui sempre pessoas, convidados especialíssimos que possam contribuir com a gente em conteúdo para toda essa turma que nos acompanha aqui no canal. E hoje, ó, vou pegar aqui para ler o currículo desse cara, gente. Papel e caneta na mão, corretores, papel e caneta na mão, loteadores, papel e caneta na mão. Ó, ele é estrategista de marketing e vendas, CEO da Black Market, sócio-diretor da Carvalho Negócios Imobiliários e também rainha do lote. Com quase 20 anos de experiência, Renato Oliveira se destacou com uma força no mercado imobiliário. Ele já ajudou aqui, gente, mais de 200 empresas a revolucionarem com as suas estratégias de marketing e vendas em todo o Brasil e também Estados Unidos. Atualmente, como CEO da Black Market e sócio-diretor na imobiliária incorporadora Carvalho Negócios Imobiliários, além de sócio em marketing da Rainha do Lote, o Renato também é apresentador de um grande programa, né? O Conteúdo Imobcast, e coordenador de grandes eventos como o Conteúdo Imob Experience, que inclusive a gente vai falar dele aqui hoje, vem uma edição especialíssima por aí. Bom, Renato, prazer te receber aqui enquanto parceiro e agora, para todos saberem, sócio sim da Rainha do Lote. Boa. Hoje, meu público vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história desse cara e, sobretudo, experiência, né, que ele tem entregado aí no mercado. Conta um pouquinho por trás aí do Renato, da parte de marketing, com um pouquinho da sua história. O que te trouxe, Renato, para o mercado imobiliário, de loteamentos específico? Legal. Bom, primeiramente é uma honra muito grande estar aqui. Já tinha vindo nesse estúdio acompanhar a gravação que você fez com o Geraldo. Na época, nossa parceria era uma ideia, mas não existia ainda, né? Eu fiquei ali nos bastidores, ali junto com a Rafa. Estava sendo gerado tudo, a construção do império estava sendo sonhada. E hoje está do lado de cá, sentado, sendo entrevistado por uma pessoa como você, que eu admiro muito. E tendo a honra de poder falar que a gente é parceiro, sócio, para mim, assim, é mais do que eu orei, tá? Papai do Céu foi muito bom para mim. Eu não... Deus une propósito, digamos assim, né? Eu confio muito nisso. Mas, Bel, assim, como é que foi? Eu sou história do Brasil, né? Filho de mãe solteira, periferia, aquela coisa toda. E eu tive uma profissão que a maioria, muita gente cai por falta de opção, que foi vendas. E eu virei vendedor porque era o que dava para fazer, precisava pagar a conta. Só que eu gostei desse negócio de vender. E fui aprofundando naquilo, fui aprofundando. Lembro que eu virei um bom vendedor na ocasião, trabalhei muito em empresa. Mas talvez a minha maior escola tenha sido a Casa Bahia. Foi o lugar que eu trabalhei chão de loja ali, a gente aprende portfólio, a gente aprende produto, técnico, vender serviço pra caramba, que é uma coisa difícil. Dependendo, a gente era concorrente na época, talvez pode ser que eu a gente é gêmeo em tudo? A gente é gêmeo em tudo, cara? Aí, quando eu me encantei com a venda e comecei a ter sucesso financeiro e profissional com a venda, eu resolvi me graduar. E aí eu comecei a estudar o que vinha antes, durante e depois da venda. E aí eu tive o primeiro contato com o marketing. E foi um movimento natural e acabou que eu tive muito sucesso nisso porque eu sempre fui um cara criativo, eu sempre escrevi, eu sempre desenhei, eu sempre criei. Então, quando eu comecei a estudar técnicas de criação, aliado à criação que eu já tinha, aliado aos conceitos de venda que eu tinha, eu falei, cara, é marketing. O que eu vou fazer é marketing para vender. Então, eu não deixei de ser vendedor. Só que eu faço marketing para vendas. E aí comecei nessa caminhada, Bel. Eu nem sei precisar quando, mas eu acho que eu comecei a conciliar marketing e vendas por volta de 2015. Eu devo ter uns 19 anos de marketing e vendas, mas posicionado com marketing em 2015. E aí, um pouco antes da pandemia, eu virei sócio de uma agência de marketing que na época era generalista, já para levar o meu know-how de marketing, de vendas, de processo para essa agência.
E a gente fez um curso com o pessoal do G4 na época e ficou com aquilo na cabeça de, cara, vamos nichar? Vamos deixar de ser uma agência generalista e passar a ser uma agência especialista? E aí olhamos, fomos fazer um estudo da carteira de clientes, metade da carteira era imobiliária. Eu falei, cara, tá pronto. Tá pronto o Não nicho. tem nenhuma... Não tem que inventar Não tem nicho. que inventar. Aí tomamos a decisão, cancelamos contratos que não eram desse mercado, fixamos dentro do mercado imobiliário. Fiquei um tempo nessa agência, fiquei bastante tempo nessa agência, que é o Grupo Emídia, uma agência que eu sou muito grato. Eu entrei no mercado imobiliário com o Grupo Emídia e através do Grupo Emídia. Depois de um tempo a gente rompeu a sociedade e eu vim para Caratinga, abri uma nova agência que é a Black, que temos o mesmo sócio investidor que é o Geraldo Ratão ou o Geraldo Carvalho. E da Black vieram várias outras coisas, outras possibilidades, até chegar aqui na Rainha do Lote. Então foi mais ou menos isso. Eu acho, antes de eu entrar com perguntas aqui nichadas no imobiliário, é importante, muitas vezes a gente ouve um episódio e fala assim, eu não quero ouvir a história da pessoa, com que ele já trabalhou lá atrás. Mas, enquanto ouvinte falando, eu gosto sim de ouvir sempre esse resumo de história, por quê? O que faz, às vezes, você chegar hoje e fazer uma campanha bem feita, uma campanha assertiva, além, sim, do estudo que você tem que ter, né? Sim. O estudo teórico, mas, sobretudo, na minha opinião, é a prática, é a experiência vivida. Então, e a experiência, às vezes, não é de um lançamento que você fez mês passado, que você fez ano passado. Ela vem lá de trás, de coisas que você aplicou na época que você trabalhava na Casas Bahia, aplicou muitas das vezes sem discernimento do que você estava fazendo no momento, mas... Quando você tomou consciência, você entendeu o que estava fazendo, aplicou às vezes em outro mercado e acumulou toda essa experiência e aplicou posteriormente no mercado imobiliário. Então, toda essa construção do estudo teórico, da sua bagagem que você tem como experiência, é o que faz você acertar muitas das vezes hoje em uma campanha que parece, não, o cara, parece que ele fez com uma facilidade, parece que é fácil para ele fazer. Não. E o marketing hoje eu falo muito assim, né? É conhecer gente e movimento de gente. Se você entende isso, fica fácil você desenhar as coisas para os corretores, para o loteador, para o cliente final, porque você entende de gente. E eu só entendo de gente porque eu me relacionei nessa vida toda com muita gente e me relaciono todos os dias. E você vai aprendendo. Eu aprendo com você, aprendo com quem está no bastidor, aprendo com a pessoa com quem eu vou almoçar amanhã que eu ainda nem conheço. E isso é que traz a bagagem. Às vezes o pessoal pensa nisso, qual estratégia você usou? Gente. A estratégia principal é gente, é desenhar produto, campanha pra gente, né? E quando você resolveu nichar? Vou nichar só mercado imobiliário, quero ser o rei do mercado imobiliário no marketing. Qual que foi o maior desafio que você encontrou no nicho? Foi o quê? A falta de cultura dos empreendedores em entender o valor do marketing, achar que não é só equipe de vendas, ou a falta de cultura, entender o valor, mas querer fazer marketing do modo antigo? Qual foi o maior desafio? Então, o primeiro desafio foi a ruptura ali, né? O momento quando você fala assim, tá, eu vou para cá, eu vou cancelar esses contratos aqui que não são de marketing imobiliário, é difícil. Só que foi muito mais rápido do que eu imaginava, porque quando você começa a atender só um nicho, você começa a ver as dores com muita facilidade, elas são muito repetitivas. Então eu posso dizer que assim, a partir da 20ª reunião que eu fiz com uma imobiliária ou com um incorporador, eu já sabia o que a outra pessoa ia falar, porque é exatamente o que as outras 18, 19 falaram antes. E aí você consegue acelerar muito o seu processo de atendimento, o seu processo de venda, e não só isso, Bel, o seu processo de diagnóstico e solução para o cliente. Porque quando você bate no incorporador e fala, eu tenho um problema tal, o outro tem, o outro tem, o outro tem, você desenha uma solução. Então, no próximo, na hora que ele vai falar assim, eu já sei o que você está passando, está aqui a solução. Então, a escolha do nicho, para mim, foi sensacional e foi mais rápido do que eu imaginava por conta disso. Já no campo, com o cliente, sim, até hoje eu passo por isso. Você vai sentar para conversar com o incorporador, com o loteador, com o construtor, mas você fala, mas tem agência na minha cidade, mas meu sobrinho faz marketing, tu falou, cara, mas é completamente diferente, até porque, até a defesa que você já viu falando com o cliente, falou assim, eu não entendo de marketing, eu entendo de imóvel, de loteamento, de estratégia, isso que eu entendo. Eu vou usar o marketing para pegar o que eu entendo e distribuir para as pessoas. Então, acho que isso que quando um loteador, quando um incorporador escolhe uma agência nichada, ele leva, é porque esse cara ele já deixou de entender só de marketing, ele passou a entender de negócio. E é aí que ele consegue bombar. Se você vai conversar com um cara de marketing que vem falar com você de post, de engajamento, de CPL, CPA, CPM... São ações. São ações, mas isso não é marketing.
Né? Então, o marketing imobiliário vai muito além disso. Mas tá aí um ponto. Eu percebo que tem muita gente, pode parecer óbvio para uns, mas muita gente não entende, não tem o discernimento disso. Sim. Já ouvi, por exemplo, um loteador falar assim, contrata o menino para fazer o marketing. E na cabeça dele, ele está contratando uma pessoa para fazer arte, para postar no Instagram. Sim. Ele está contratando uma pessoa para gravar os vídeos, editar e ter um vídeo falando do produto. Na cabeça de... Eu já tive relacionamento próximo com um empresário que tem ainda essa percepção. Então, vamos desconstruir isso aqui hoje. O que é marketing? O que é uma ação de marketing? O que é publicidade? Vou pegar esses dois que você falou só como exemplo rápido, uma discussão profunda, mas, por exemplo, assim, quando você contrata uma agência ou um menino de marketing para fazer um post, o que tem que ter por trás daquilo ali? Primeiro, o designer, que é o desenho propriamente dito, obviamente é um designer que cria, tem que ter um texto, que não é o designer que cria, aí existe o copywriter, ou o estrategista, ou o social media que vai criar aquele texto. Na Black tem isso tudo. Mas tem que haver um planejamento. Nós vamos falar o que sobre o quê? Eu vou ficar esperando o incorporador me ligar, hoje nós vamos falar sobre quantos % de obra evoluída. Ou eu já tenho concebido antes do lançamento toda a linha cronológica do que vai ser falado. Do mês tal ao mês tal nós vamos falar isso, nessa semana nós vamos entrar nessa temática, nessa aqui nós vamos falar sobre, essa aqui já está perto do lançamento, a gente já vai mudar a comunicação para cá. Então isso é desenhado antes, e isso não é nem o designer e nem o social media que faz, é o estrategista. Então, quando a gente contrata alguém para fazer um post, vai muito além do desenho que se vê. A mesma coisa eu posso te falar do vídeo. Eu tenho excelentes videomakers na equipe, mas ainda assim você precisa ir para campo dirigir um vídeo. Eu preciso chegar num loteamento, olhar para ele, e às vezes o videomaker tem uma visão, tipo assim, vou fazer o vídeo aqui, eu olho, pô, mas a melhor cena é lá. O melhor lote são aqueles e não esses. O maior diferencial do empreendimento não está aqui, está lá do outro lado. Então você precisa dirigir uma gravação para que você consiga transformar em imagem aquilo que você está vendo ali do empreendimento. A mesma coisa, é um excelente editor de vídeo, mas não é ele que escreve o que vai aparecer no vídeo. É o cara que entende de negócio, é o estrategista que vai pensar qual comunicação que eu vou fazer. Vou vender esse loteamento para família, para investidor, para os dois, para o público AAA, para a classe emergente, e aí qual a mensagem que eu quero transmitir? O videomaker não faz isso, o videomaker filma e edita, com uma história que alguém escreveu para ele, que é o estrategista ou o copywriter, então vai muito além do que se vê, sabe? E isso, quando a gente vai para as reuniões comerciais, eu apresento, falo, cara, quando você contrata Black, você não está contratando um profissional, você está contratando 10 profissionais em cadeiras diferentes, que o conhecimento de cada um deles vai te entregar o resultado final do que você quer. Né? E é isso que a gente precisa desconstruir. Por isso que um profissional... eu tenho um excelente designer aqui, resolve meu marketing? Não, não resolve. Resolve um pedaço do seu marketing. Né? E é sobre uma jornada, né? Sim. Uma jornada de consciência do cliente, para entender criar uma jornada onde a história encontra com o cliente no momento que ele está vivendo. Seja um momento de... Está iniciando ali uma consciência sobre investir em imóveis. Está no start dessa consciência. É um cliente que já tem esse start mental, ele vai agora entender como funciona, financiamento, vai entender o que, na verdade, vai identificar qual que é a situação atual dele, qual que é o problema atual dele. E isso tudo o marketing vai trabalhando nessa jornada, que é nada mais, nada menos, em conjunto com um funil de vendas trabalhado pelo time, né, comercial. Exatamente. Não existe marketing sem comercial bom e não existe comercial bom sem marketing. Eu posso ser a melhor agência do mundo, se eu entregar a oportunidade de negócio para um time incapaz, ele vai perder a venda e não vai fechar. Ao mesmo tempo que se eu tiver o melhor time comercial do mundo e não municiar eles com um enxoval de venda, um material de apoio, leads qualificados, e o mercado perceber que aquele produto é bacana, o vendedor vai vender o que para quem? Exato. Então, os dois andam em paralelo. E essa consciência... Na prática, no mercado, a gente vê muitas equipes entrando em atrito de marketing e vendas, não tendo essa consciência. Eu já fiz muitos lançamentos que quando você vai nos números ali, o lançamento ele tem um boom de vendas muito grande, né, num período mais curto. Então, até para o corretor trabalhar lead a lead é mais complexo, porque às vezes é um volume alto um número grande de lotes vendidos no período curto. Então, aí quando você vai para os números, às vezes a campanha entrou muito lead e quando você vai no seu CRM, está lá que as vendas, a maioria são feitas pelos corretores.
Só que quando, pós-lançamento, você vai fazer um pente fino da base de leads que entrou com a base de clientes que compraram, tem cliente lead seu ali que às vezes o corretor não registrou, né? Porque, igual eu disse, é um boom imobiliário, o corretor não tem esse tempo, Sim. e ele comprou com o corretor. Tem clientes que não chegam a deixar o cadastro para você ali, mas viu sua propaganda e foi no corretor. Então, é muito importante ter o time de venda sim, mas isso dá força para o cara. Quando ele chega para abordar o cliente no lançamento para falar de um produto, o cara já viu o anúncio, já viu o anúncio que está chegando, que chegou, que agora é o momento de comprar. Ele vai para o mercado munido, né? Sim. É muito importante no marketing de lançamento, principalmente no momento de boom, a gente ser 360. A gente aparecer o máximo de vezes possível, na máxima quantidade de posicionamentos possíveis, online, offline, pago, orgânico, com a mesma mensagem, claro, né? E esse movimento, a gente fala muito sobre isso, né, que você gera, acaba gerando a curiosidade do cara, fala assim, vou lá ver isso, tá todo mundo falando sobre isso, gera credibilidade, ele fala assim, cara, eu tô vendo tanto isso, esse cara deve ser muito grande, esse negócio deve ser muito bom, vou lá conhecer, entendeu? Então, às vezes, o cara não converte numa campanha de lead, de fato, mas ele foi tão bombardeado com aquele momento que ele fica suscetível. Aí quando chega um corretor nele, você ouviu falar sobre empreendimento tal? Ele não para de ver sobre empreendimento. Porque aí ele já está dentro da jornada. E aí o corretor abordou ele na hora certa, diferente do corretor chegar frio. Ele não viu nada sobre e o corretor está fazendo o primeiro contato ali, oferecendo o produto. E tem que ser muito estratégico na mensagem. A gente está fazendo um projeto junto, vou até usar ele como exemplo sem citar nome, mas assim, preço de partida 299 mil, e o ticket médio 480, se eu não me engano. Longe do valor de entrada. Então, assim, se a gente tivesse ido a mercado, colocado na internet, lotes a partir de 299, muita gente que veria esse lote ia falar assim, pô, até 299 eu dou conta de pagar, eu vou lá. Só que o 299 era o chama, não é o preço de partida. Eram 3 unidades. O ticket médio é 480. Quando eu me deparei com isso, eu falei, esquece 299, eu não vou noticiar isso em lugar nenhum. Em nenhum momento da campanha eu usei essa comunicação, porque eu não queria o cara que desse conta de pagar até 299. Eu queria o cara que se encantasse pelo produto e fosse lá sem nenhuma pré-definição de preço. Porque 480 mil é um valor importante para um lote. Então eu precisava muito mais gerar valor para que ele chegasse lá e falasse assim, pô, tô encantado com isso, quanto custa? Do que o cara falar assim, pô, eu vim porque eu achei que era 299. Por isso que tem muito loteamento que erra nisso, bate muito preço, erra na estratégia. Na verdade não tem estratégia, né? Faz a arte, bota lá 299 mil, joga, gera muito lead, mas um lead despreparado para comprar aquele empreendimento. Que não é perfil. Você tocou num assunto aí que eu recebo muita pergunta de loteador sobre isso. Você falou assim, a gente distribui aí a campanha do marketing, faz o 360, né? O digital, o offline, né? O presencial e tudo. Muito loteador me pergunta, é melhor quando a gente vai construir a campanha, é melhor a gente colocar mais dinheiro no digital ou no offline? Aí eu vou te dar a minha resposta, você me fala o seu ponto de vista. Claro. Eu sempre digo que é uma jornada. Então, se eu tenho verba para usar o digital e o offline, eu vou usar. Por quê? O cara que viu o anúncio, isso é coisa, não é só da teoria que eu tenho, não. Eu tenho isso vivenciado de cliente, vizinho meu, no meu prédio, que viu o anúncio na internet, passou na rua dele e viu o outdoor com o anúncio, de preferência humanizado, né, com o rosto da rainha. Enfim, viu o anúncio e o outdoor ele se tornou uma peça de remarketing. Porque foi após o outdoor que ele pegou o número de telefone e aí me chamou, Bel, eu ia ligar, mas aí como o outdoor estava com você, eu te chamei aqui primeiro. O produto XXX. Então, ou seja, do mesmo jeito que você constrói, quando você vai para o digital lá no tráfego pago, o conjunto de anúncios que você cria uma peça para impactar ele primeiramente, para reimpactar, uma peça de outdoor que você coloca na rua compõe esse trabalho que você está fazendo no digital. Uma placa de sinalização que você coloca no caminho do empreendimento. A pessoa está passando por ali, às vezes, num fim de semana, por exemplo, vê a placa do empreendimento, sim. Aquele empreendimento que eu vi anúncio essa semana, eu já estou aqui, deixa eu ali conhecer. Isso é vivenciado no mercado. Então, se ele tem verba o suficiente, eu distribuo essa verba entre digital e mundo físico. Se a verba é muito limitada, eu jogo a maior parte dela pro digital, porque o digital eu consigo mensurar escala e eu consigo mensurar. Querendo ou não, o outdoor, por exemplo, é uma mídia que eu não consigo
100% mensurar quantas pessoas viram um outdoor. A não ser que até dá, se você colocar um QR Code traqueado, um telefone específico, você vai conseguir medir, mas Sim, então assim, complicado. essa divisão, se existe verba, para mim não existe melhor, pior, para mim são somas. E, Bel, você entrou num ponto interessante, que assim, qual que é a minha resposta para esse tipo de cliente? Depende. Porque assim, Renato, você faz meio a meio? Depende. E aí vamos dar um exemplo, a gente está fazendo um estudo de um empreendimento em Corumbau, que é um lugar remoto, de veraneio, que o comprador não está lá. Nesse tipo de produto é óbvio que a maior parte da verba vai para online e eventos de experiência, ponto, e menos offline. Agora, eu tenho um empreendimento pequeno, dentro da cidade, quando a gente fala dentro da cidade, né, bem conectado O comprador é dali, né? A região populosa da cidade. O comprador está naquele local. Cara, se eu fechar, a cidade tem 2 principais acessos. Se eu caprichar no offline, na entrada dessas cidades, se eu distribuir um material impresso na cidade inteira, eu vou ter uma assertividade muito grande. Então, talvez lá nesse eu faça 60%, 70% offline e o restante online. Então, muda sempre de produto. Não tem produto igual, não existe. Eu falo isso muito com loteador. Muita gente vem querendo essa informação pronta, né? Como que você faz? Cara, depende. E já teve produto que eu participei do lançamento que vendeu todos os lotes em 3 horas, e já teve produto que eu participei do lançamento que vendeu todos os lotes em 1 ano. Então, assim... E dependendo do produto que vendeu 1 ano, aquilo para ele foi sucesso. Dependendo do perfil de produto. É muito particular. A gente entra... o trabalho que a gente faz de coordenação de vendas é para vender no menor prazo possível o maior número de unidades. Significa que todo produto foi feito para vender em um dia? Não. Não. Todo produto, o sucesso dele é ser vendido em um dia, em 30 dias? Não. Tem produto que o perfil, a região que está localizado, até porque os loteadores ainda, a gente está nesse processo aí no mercado, a gente vê a evolução disso, mas ainda tem muito caminho a percorrer. O loteador sempre procura na hora que o produto está aprovado e ele está abafado para lançar. Então, assim... E aí, devido, às vezes, o perfil, não só o perfil do produto, mas às vezes a falta de ajuste no projeto antes de aprovar e registrar, o produto que poderia ter sido vendido em 6 meses, em 1 mês, em 1 semana, vai ter que levar mais tempo para vender por causa do desenvolvimento do projeto. E vou fazer uma analogia aqui muito importante que você falou. Quanto antes o loteador, o incorporador procura tanto uma equipe de marketing para assessorá-lo, e aí tem a Black Market, gente, quanto uma coordenação de vendas para ajudá-lo, e aí tem a rainha do lote, ele consegue ser mais estratégico. Eu vou fazer uma analogia simples para ficar fácil de entender. O iPhone 17 já está pronto. Por que não foi colocado no mercado ainda? Porque há uma estratégia de lançamento que ele será lançado no período tal, antes disso vai ter o evento X, para conseguir bater uma meta de vendas. O lançamento de lote é a mesma coisa. A gente precisa entender para quem, qual o tamanho do público, tem demanda, se não tem, qual que é a precificação, o que é saudável para o loteador, porque eu posso botar o lote por metade do preço que vale a região e vender tudo, mas isso vai satisfazer o objetivo financeiro dele? Ou ele pode colocar muito mais caro que vale a região e eu ter mais trabalho para fazer essa conversão de venda, ele tem uma venda mais no pinga-pinga ali. Então tem que analisar isso para aí sim desenhar a estratégia de lançamento para o cara. Eu falo muito isso, tudo funciona, desde que você tenha planejado isso antes e tenha intencionalidade, ou seja, eu vou fazer isso aqui por causa disso aqui. Então, quanto antes esse incorporador se cerca de uma equipe que entende desse negócio, ele vai fazer um lançamento melhor e alcançar o objetivo dele, que nem sempre é vender rápido, melhor. Às vezes o objetivo dele é caixa. É um caixa maior. Isso. Assim, vale a pena gastar mais tempo e investir dinheiro na fase de planejamento. Por que eu estou falando de investir dinheiro? Tem gente que considera a pesquisa de mercado um gasto. Ela é investimento. Inclusive, para você construir tudo isso que a gente está falando aqui... E um dos mais baratos que tem dentro do loteamento. Dentro do loteamento. Para você construir tudo que a gente está falando aqui, qual que vai ser a comunicação? Qual que vai ser o conceito desse projeto que a gente vai trabalhar? Para eu identificar o público... O público dele identificado é esse. Qual vai ser a jornada de comunicação, a jornada de compra desse cliente? Para você desenvolver tudo isso, você precisa de ir em dados, não no achismo. Então, a pesquisa, ela traz para vocês informações traz para a gente informações que vai lá na frente fazer você deixar de gastar dinheiro com o que você deveria gastar e investir de forma mais assertiva no que faz sentido para aquele produto. Então, assim, ainda hoje, muita gente
quer relevar, não precisa de pesquisa, não, eu já sou daqui, é isso aqui que dá certo e tudo. E mesmo assim, eu falo nem só de errar e não vender não, tá, Renato? Sim. Eu falo de deixar de ganhar dinheiro. Um produto que às vezes, com o feeling ali do empreendedor, sim, é um produto que ele criou, que vai ter saída, mas um ajuste que ele faz, muitas das vezes ele conseguiria vender um lote num preço... Eu já fiz pesquisa que o loteador tinha intenção, antes da pesquisa, de lançar a R$500 o metro quadrado. Com uma pesquisa, ele lançou a 700. Então, assim... Valeu a pena ou não? Não necessariamente fazer uma pesquisa de mercado significa que você vai reduzir seu preço, que você vai ouvir as pessoas, não. Significa que você vai fazer um estudo que vai além do seu achismo, porque o incorporador, às vezes, se vale muito, tipo assim, na posição e na opinião dele e das pessoas que cercam eles, que não representa a totalidade dos compradores, né? O poder de compra de um loteador, de incorporador, é completamente diferente do poder de compra da massa. Sim. Ele precisa ouvir a massa para poder desenhar um negócio, porque ele tem 200 lotes, ele quer vender para 200 pessoas e ele tem que prospectar aquilo para pelo menos 1.000 pessoas para conseguir vender para 200. Só o poder aquisitivo dele ou o perfil de compra dele não representa essas 1.000 pessoas. As pessoas são muito diferentes. Quando você faz uma pesquisa, você tem uma linha medial. Aí você já sabe onde jogar. Você pode, inclusive, até não jogar conforme o resultado da sua pesquisa de mercado. Mas eu não consigo achar você investir hoje uma pesquisa profissional, 20, 30, 40 mil reais, um desperdício. Tem documentação que você vai fazer no loteamento, você vai pagar muito mais que isso. E se você não vender? Então isso para mim é desperdício. Pesquisa de mercado é luz dentro de uma... Tem algum lançamento que você já viu ser fracasso e você sabe que não aplicaram a pesquisa, e você sabe que tinha dados ocultos ali que poderiam ser identificados? Muitos. Nossa, poderia citar muitos aqui, obviamente sem expor nenhuma, mas assim... Eu já vi acontecer, por exemplo, de lançamento ser feito sem saber de onde que tinha, quais os locais que tinha o público que compraria no empreendimento. Sim. Então, destinou-se muita verba, muito esforço para uma cidade X lugar. E o público não estava ali. Eu vi bem recente de um que, assim, a forma de pagamento está completamente desajustada com o que a população, para aquele produto, pode pagar. Sim. Então, assim, vou me colocar na posição de incorporador. Minha expectativa de recebimento, eu precisar de caixa sim, a gente até conversou sobre esse caso, não significa que o mercado se comporte daquela forma. Então, se você para e escuta o mercado e coloca teu marketing para trabalhar de uma forma assertiva, tu consegue vender mais. E aí você vai resolver seu caixa depois de outra forma. Agora, se não, vou nadar contra a corrente, vou lançar dessa forma porque isso aqui é que eu preciso. O que a gente precisa não necessariamente é o que o mercado está precisando também e que pode pagar. E aí uma pesquisa teria resolvido isso. Eu teria visto que, olha, 80% do mercado, dando um exemplo aqui, número N, né? Toparia pagar numa tabela que fosse tantos por cento de entrada em até tantos meses. E só 20 estaria disposta a pagar nessa tabela que você pensou inicialmente. A pesquisa traz isso com muita clareza. E aí evitaria, às vezes, um arrasto de venda desnecessário. Sim. Loteamento, vamos falar, marketing para loteamento e marketing para imóvel pronto. Você dá muita consultoria para imobiliários que trabalham, né? Sim. O imóvel avulso, imóvel pronto. Você acha que existe diferença? Existe bastante. É que assim, lote não é fim, é meio, né? Ninguém compra lote. Sim. Na verdade, se ele é um comprador final morador, ele está comprando o que ele vai viver na casa que ele vai construir. O lote é só um passo nessa direção. Sim. Já quando o cara é investidor, ele está comprando rentabilidade, potencial de valorização, revenda. Então ele também não está comprando lote, ele está comprando dinheiro valorizado. E aí você precisa, nós na posição de marketing, os corretores na hora da venda, identificar qual é o perfil da pessoa e passar dessa forma. Já o imóvel pronto, ele está mais perto do fim, né? Se a gente pensa numa jornada, como você fala muito bem, então se o cara está comprando um lote para contratar um arquiteto, para depois contratar um engenheiro, para depois contratar uma equipe, para construir, para depois decorar, para depois mudar, olha o tamanho da jornada. Sim. Agora, quando eu tenho um cliente comprador de imóvel pronto, eu estou muito mais no final da jornada do que no início. Então a comunicação é diferente, os gatilhos são diferentes. No imóvel pronto eu vou bater muito mais em cima de localização e preço. Já num lote eu vou bater muito mais em cima de desejo e visão de futuro. Então há algumas particularidades. Facilidade de aquisição também, né? O imóvel pronto, geralmente o cliente final, ele tem um pouco mais de, por exemplo, na parte de financiamento, né? Uhum. É mais burocrático e tudo. E o lote,
ele compra com mais facilidade. Mais emocional. Mais emocional, e inclusive ele compra para morar e lá na frente, se ele viu que valorizou e decidiu, eu vou pegar um pronto aqui com a valorização, ele usa para rampagem, né, na carteira. Quantos não fazem? O que você acha, assim, quando você pega um loteamento para desenvolver a campanha dele, o que é imprescindível? Na campanha de loteamento, para eu lançar, não pode faltar isso aqui. Conceito. Se não tiver isso aqui, para mim, eu não consigo avançar, não consigo desencadear em nada. Mas... Conceito. Eu penso que, assim, todo produto, e não estou falando só de lote, qualquer produto ou serviço, ele tem que ter um conceito, um público-alvo, para quem ele vai chamar mais atenção. Desmistifica para a gente o conceito, de forma simples. Porque a gente fala conceito, a pessoa fala, o que é o conceito? É um slogan? É uma frase? O que é o conceito de um produto? Para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem. Eu vou levar para o telefone de novo, só para ficar fácil, que a maioria das pessoas tem na mão. Eu tenho este aparelho dessa marca, que eu não, já falei o nome, mas não é por status. Eu tenho porque a produção audiovisual dele é ímpar. É melhor do que qualquer um outro que eu peguei na mão. E eu gravo conteúdo. E eu gravo no loteamento do meu cliente, eu gravo conteúdo para minha agência. Então, esta ferramenta, para mim, eu pagaria o preço que fosse, até mais caro do que eu paguei, por conta disso. Então, qual que é o conceito embarcado aqui? É a melhor tecnologia de foto e filme que a gente tem disponível em celulares. Esse conceito me agradou e por isso eu comprei. Para minha filha já não faz tanta diferença assim. Para minha mãe não faz diferença nenhuma. Então, esse é o conceito embarcado. No lote é a mesma coisa, rainha. Você tem um loteamento, não é qualquer pessoa que vai morar ali, porque ele pode ser para classe A, AAA, B, C, D, E, ele pode ser aberto, fechado, ele pode ter lote grande ou pequeno, ele pode ter área de lazer ou não. Perceba que, às vezes, quem está ouvindo essa entrevista vai conseguir mapear agora. Na sua cidade tem condomínios fechados sem nenhuma área de lazer, tem morador, e tem condomínio fechado com área de lazer fantástica e tem morador. Por que não está todo mundo no que tem área de lazer? É uma questão prática. Tem gente que gosta mais de sossego, aquele ambiente de refúgio, aquela coisa mais de paz e calmaria. Não, tem gente que quer clube, quer criança brincando, campo de futebol. Então, quando você vai, antes de você lançar, você precisa ter um conceito. O que eu estou vendendo, muito bem formatado, para quem que eu estou vendendo. Aí nós vamos explorar os gatilhos daquilo, porque é completamente diferente. E perfil de cliente, quando você tem um conceito definido do que o seu produto é e para quem ele é, você consegue bater. E eu vou dar um exemplo, apesar de lançar lote, eu não sou um cliente de lote. Eu moro num apartamento no centro da minha cidade. Por quê? Porque eu tenho uma filha de 14 anos que se movimenta o dia inteiro para N atividades. Se eu morasse num condomínio, para mim, ficaria fora de mão. Pode ser o preço que for, não é para mim, no meu momento atual de vida. Sim. E muito incorporador, corretor, esquece disso. O cara vai em cima de mim, Renata, tem uma oportunidade, é isso, olha só, olha esse preço, eu consigo. Tá, pode ser de graça, não vai me servir, porque não está no meu perfil. Entende? E olha como que é fundamental o que você está falando. Você foi, assim, na peça-chave. Conceito é primordial para sua campanha em um loteamento para você lançar. E a partir do momento que o corretor tem a consciência de que o produto que ele vai prestar serviço de vendas precisa ter conceito, mas ele não só fica, o conceito dele é isso, mas ele se atenta a isso para construir as estratégias de prospecção dele, ele tem prospecção mais assertiva. Sim, aí em vez de ligar para 10 mil, ele pode ligar só para 1.000. Só para 1.000. Ao invés dele fazer um plantão pirata simplesmente numa avenida porque ela passa muito carro, ela passa muitas pessoas ali, está sendo vista, ele faz no local X. Ele faz uma parceria com um restaurante onde o público-alvo dele almoça todo domingo. Exatamente. Eu fiz muito porta a porta quando eu estava como corretora. O porta a porta é prospectar o cliente, né, num ambiente, às vezes, se tratando, vamos supor, de empresário, médico, no ambiente ali de trabalho dele, ou no bairro em que ele mora, ou nos locais que ele frequenta. Então, restaurante, o que eu mais fiz é chegar no restaurante X, porque aí eu falei assim, o público que eu quero, ele almoça aqui. Almoça aqui. Então, eu não vou para todos os restaurantes, eu vou para aquele restaurante. E nem sempre é o mais cheio. Muita estratégia erra nisso. Ele vai sempre para o foco de massa. Quanto mais pessoas verem, melhor. Não. É por isso que às vezes você vai analisar uma estratégia, o cara tem taxa de conversão baixíssima, o resultado está baixo, porque o cara até fez marketing, mas fez uma coisa tão desorganizada que aquilo não gera um resultado porque não está indo na direção certa, entendeu? Não adianta eu ir para a feira da cidade no domingo, montar uma banquinha e vender telefone de 10 mil reais, não é lá que vende.
já no shopping da minha cidade, onde a pessoa vai com tempo, vai experimentar o meu produto, é um cliente, às vezes, de um poder aquisitivo melhor, a própria loja, a própria decoração já deixa isso claro quando o cara vai adentrar. Aí eu já consigo, a cada 10, atender bem 5 e vender para 2. Por quê? Porque está dentro de um conceito, sabe? Tudo muito bem alinhado. Agora, quando eu pego lá o que eu tenho, qualquer um que puder pagar leva, então qualquer assim, resultado que vier. A abordagem, a comunicação, voltando no corretor, né? Ele vai saber aonde prospectar e como. Sim. Porque não é a mesma forma que você vai mandar uma mensagem para um cliente que compra um produto com o conceito X, que é a mesma forma que você vai mandar a mensagem para o outro. E às vezes tem umas coisas de mercado também, Rainha, que são surpreendentes. Eu lembro de um caso, era prédio, que eu fui lançar lá em São Paulo, do lado do Parque Vila Lobos. Pô, São Paulo, né, não tem praia e tal, do lado do parque. Eu falei, cara, o conceito da campanha tá pronto, é verde, é parque. Desenhei aquilo tudo, apresentei para a incorporadora, os caras olharam, falaram, nossa, era isso que a gente queria, obrigado, tal, vamos lançar. Mas eu sou macaco velho. Como a campanha era muito bonita e muito diferente, eu pensei, talvez o público não entenda a campanha. Eu vou botar uma campanha pão com manteiga também para rodar, como zona, foto do prédio, balãozinho vermelho de preço e vou colocar as duas em paralelo para teste. O que aconteceu? A pão com manteiga virou pra caramba e a outra nem tanto. Então, às vezes, entendendo o conceito, você precisa validar algumas estratégias para ver o que a praça naquele momento está comprando, porque o que você pensa, o que eu penso é diferente do que o cliente final pensa. A gente tenta chegar ao máximo possível perto do que ele está pensando, mas você ter uma empresa que consegue fazer esses testes e fazer uma virada de chave muito rápido também é importante. Quantos lançamentos você fez que, pô, não está indo bem, vira a chave aqui, pum, altera rápido, erra rápido, corrige rápido para poder... Porque com dados em mãos, a gente... Não significa que você vai fazer do planejado do início ao fim. Com dados em mãos, você vai conseguir ter direção e criar a rota ali, o caminho. No caminho pode chover, pode. Vamos colocar uma capa de chuva aqui para chover, vai fazer o ajuste de rota, de estratégia. O que era bom ficou ruim, o que era ruim ficou bom. Por que não? Agora vamos para... Fizemos o estudo de mercado, desenvolvemos conceito do produto, estratégias de marketing, planejamento, como que vai ser, data de lançamento, fazer evento de lançamento. Eu vou falar rainha do lote, se eu fosse loteadora hoje, a minha opinião sobre evento de lançamento, tá? Antes da gente falar da construção dele. Independente se eu sei que o meu produto, né, tem loteador que vai lançar numa região que o produto dele existe uma demanda reprimida no mercado. Então, muitas vezes ele não quer, vou usar a palavra do loteador, gastar dinheiro com evento. Eu, Isabel, quem me acompanha enquanto Isabel, fundadora da Rainha do Lote, acho que é bastante claro o meu posicionamento quanto à construção de marca. Sim. Então, eu falo para o corretor hoje, o que eu falo para o corretor? Não preocupa só em vender o lote. É óbvio, a gente vive de comissão, você tem que trabalhar, se planejar, seguir processo para você fazer venda para entrar comissão para você todo mês. Mas não foque em fazer só isso. Faça isso construindo a sua carreira. E construir sua carreira, você precisa construir o seu marketing pessoal, o seu posicionamento no mercado, para você ser lembrado daqui 2, 3, 5, 10 anos. Daqui 2, 3, 5, 10 anos, você não esteja vendendo somente para os clientes que você prospecta. Você esteja vendendo para os clientes que também te procuram. Aliás, que as suas maiores vendas venham através do cliente que te procura. Sim. Não só o da prospecção, que é feijão com arroz que você tem que fazer. A mesma coisa, para mim, é loteador, é em toda a cadeia. Então, se eu tenho um produto, independente de ser um lançamento que eu estou usando o evento para estratégia ou não, eu faria evento de lançamento. Por que, Renato, que eu faria? É meu momento de marcar, porque o cara, você falou bem aqui, o cara não está comprando só um lote, ele é um sonho de vida, uma construção, e esse momento tem que ser marcado para ficar na lembrança dele. Tem pessoas que vão comprar um lote 1, 2, 3 vezes, mas a nível de Brasil falando... 1,3 operações imobiliárias na vida brasileira. Não são todos. Então, eu preciso trazer uma experiência e marcar a memória desse cliente daquele dia. E nada melhor do que um evento de lançamento. Quando você traz, além da boa oferta, da boa oportunidade, experiência,
a pessoa não esquece de você. Quando você marca a pessoa com uma experiência muito bem feita, ela não esquece. E isso, enquanto marca, enquanto loteadora, igual eu disse, se eu fosse uma independente, eu faria, é muito importante para os seus próximos, porque cria. O pessoal fala assim, não, se é evento da empresa X, eu tô dentro, quero participar. E tem uma coisa importante, Rainha, nisso que você falou, muito bem dito, inclusive, sobre os eventos na percepção do cliente de marcar o cliente. Só por isso somente já faria sentido. Mas eu vou trazer aqui mais 2 pontos de reflexão para quem está ouvindo esse episódio, que é o seguinte. Primeiro, que quem paga essa despesa toda não é o incorporador. Talvez ele tenha que antecipar isso. Mas quem paga isso é o cliente que está comprando, é o cliente comprador. Isso tem que estar embutido na tua planilha de centro de custo. Então, Sim. cara, deixar 0,5% a mais do seu VGV disponível para um evento não pode ser uma dificuldade se você está fazendo uma composição de preço desde o início. Deixar 1, 2, 3% de marketing previsto no seu VGV não pode ser uma dificuldade, porque você está planejando isso desde o início, tem que estar no seu centro de custo. Em qualquer outro negócio local de rua, inclusive, a verba de marketing é maior, beirando 7%, 10%. A gente fala loteamento de 1% a 3%. Poxa, já é uma verba pequena, você não pode economizar nesse momento. Você tem que ser estratégico. Pô, se ia custar 100 mil, vai ter que custar 109.900, porque eu preciso ter verba para fazer um evento, para fazer uma premiação de corretores e tudo mais. Esse é o segundo ponto. Terceiro, tem muito incorporador que pensa assim. O cara tem uma demanda reprimida, ele já sondou uma outra imobiliária, os caras ficaram loucos e tal, ele fala, eu nem preciso fazer muito marketing. Só que aí ele não constrói portfólio para a própria empresa. Aí ele abre venda, vende rapidinho, porque ele estava bem precificado, tinha demanda reprimida. Aí, ano que vem, daqui uns meses, ele vai prospectar uma área, o cara vai falar assim com ele assim, tá, quem é você? O que você já fez? Ele perdeu a oportunidade de fazer um puta boom de marketing lá atrás, dentro do orçamento dele, gerar um case, uma história, para na hora que ele chegar na próxima área, no próximo parceiro, o cara fala assim, eu lembro do lançamento que você fez. Quem você é. Eu vi o que vocês fizeram lá e foi fantástico e eu quero fazer com você. Ô, gente, não tem motivo para você não investir em marketing, não fazer um evento. Eu comecei falando do cliente final, né? Da Sim. experiência, o encantamento. Quando você vende, entrega a oportunidade, beleza, você ganhou um cliente. Mas quando você dá experiência e encantamento, você ganhou um fã para sua empresa. Exatamente. E o fã para sua empresa, ele te defende. Sim. Ele te defende, ele faz mais propaganda gratuita de você, entende? Que é muito mais barato que prospecção. Que é muito mais barato do que prospecção. E aí, agregados disso, vem o que você falou, vem parceiros. Sim. Vem outras pessoas querendo fazer negócio com a sua empresa. Só que se você fizer só no offline, beleza, você economizou ali, mas e o quanto que você deixou de ganhar em grandes outros negócios se o seu nome já tivesse posicionado, sendo visto antes de você mesmo chegar a ter Mas vai vender rápido, continua fazendo, deixa vender rápido, porque aí vai chegar a demanda para comprar lote, não vai ter, o seu cliente que comprou de você para investir vai vender, vai ganhar dinheiro, vai ficar seu fã, e tudo que você lançar depois ele vai comprar de novo, porque ele falou, toda vez que eu compro com fulano, eu ganho dinheiro. Agora nós vamos falar do evento como estratégia, né? Igual eu posicionei aqui minha visão sobre o evento que, independente se vai vender tudo, faça, tá? Enquanto marca falando para o loteador, mas o evento que é um produto, sim, que ele vai ser usado para estratégia de venda. O que não pode faltar nesse evento? Qual a atenção que tem que ter num evento desse? Tá. Você fala da abertura das vendas ali, abertura, né? Porque o loteador entender assim, que existe uma estratégia por trás de fazer um evento, um coquetel. Às vezes na cabeça do loteador tá, vou gastar com isso, vou encher a barriga dos outros, entendeu? Mas só para a gente entender a estratégia por trás disso, a importância de um produto que é um produto que está sendo muito trabalhado para, sim, através de todas as ações criadas de marketing, incluindo o evento, a gente atingir resultados de vendas. Não é um produto que está nítido que vai vender 100%, né? Eu gosto muito, Bel, e uma analogia que eu sempre faço para o mercado é o seguinte, ninguém quer ser o primeiro a comprar, mas todo mundo quer comprar o que os outros estão comprando. Então, esse efeito manada, ele acontece em vários mercados, não só no imobiliário, e a gente tem que aproveitar o que funciona no nosso mercado. Então, quando você faz um evento de lançamento, como a gente comentou até sobre um outro case, bem organizado, bem estruturado, com uma jornada, e um cliente tem a sensação de escassez, de que vai ficar sem, a sensação de urgência e, principalmente,
o efeito manada, a prova social, as outras pessoas ali se movimentando e comprando, isso facilita muito mais a decisão de compra dele. Então, assim, se você leva esse cara só para 1 a 1, só para o escritório, para fechar sem ninguém ver, o sim ou não é só do cliente. Quando você leva ele para um evento organizado, bem pensado, bem orquestrado, ele vai comprar na emoção. Porque o amigo dele da igreja comprou, o cara do futebol assim. comprou. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, você tem inúmeros cases. Por isso que a gente fala, isso não justifica você não fazer um negócio planejado. Ele vai chegar lá, pô, o cara tá comprando, ele vai comprar, eu não vou? Você tá doido? É desse jeito. Nós somos assim, gente. Eu falo o seguinte, para quem não sabe, eu não sou uma pessoa que via oportunidade em coordenação e falei, vou abrir uma empresa de coordenação. Eu vim da ponta como corretora. Então, eu tenho essa propriedade para falar do quanto funciona um evento, não só da experiência enquanto lançadora, mas como corretora. Eu já atendi um cliente, estava trabalhando numa cidade próximo de Belo Horizonte, um lançamento, aquele trabalho de represamento, né? Meses antes, a gente trabalhando ali. E aí, chega o dia do evento, tem os clientes cadastrados que vão, tem os cadastrados que deixam de ir, e tem os clientes que você, com o seu time ali, em parceria com os colegas ou não, você ainda continua no dia trabalhando, quem já estava agendado, e prospectando novos. Então, eu já atendi cliente que não chegou a cadastrar, que teve interesse em conhecer o produto e que falou para mim, eu vou no evento, mas eu quero só conhecer, eu não quero comprar. Tudo bem, vamos lá. Vou te atender, independente se você for comprar hoje, amanhã, quando eu não estiver aqui mais na cidade, vou te atender super, da mesma forma que eu atenderia se você fosse fechar negócio hoje. Fui e fiz meu trabalho. Quando o cliente pisou na porta do stand, assim, ó, pisou na recepção ali, ó, ele já olhou, fulano, ciclano, Beltrano. Ele o quê? Meu primo vai comprar e eu não? A minha experiência como corretora, eu não tive trabalho de convencer o cliente. Aí, ó, seu amigo não precisou ser verbalizado. Ele foi comigo para a quadra, escolheu o lote, sentou e fechou o lote. Eu não precisei falar nada. Gente, a gente usa esse negócio de comparação, a régua de comparação social, a gente usa o tempo todo para tudo, para carro, para celular, para roupa, para viagem, para bairro que você mora e também para comprar lote. Nós precisamos usar essa ferramenta. A gente fala o tempo todo que a venda é emocional e não sei, parece que vira um negócio que vira clichê, você vai só falando, e não parando para raciocinar a profundidade disso, até para se observar. Você quer tirar a dúvida se é emocional ou não? Quer tirar a dúvida se isso é lorota, esse negócio de jornada de marketing, jornada do cliente? Você observa. A última vez que você fez a compra de um produto ou serviço, puxa na sua mente, como se foi assim, se você amanheceu um belo dia e falou assim, vou ali comprar o produto, vou ali comprar o serviço. Lembra de tudo que você recebeu de impacto, por que você comprou daquela marca? Lembra quantas pessoas às vezes chegou comentando com você o fato da campanha, espalhar? Porque às vezes você não viu o seu colega que chega te falando, lembra? Se alguém comentou perto de você, e aí que você acendeu a luzinha ali, cara, eu preciso disso. Começou a namorar. E aí você foi sendo impactado por um vendedor, depois, hoje não, vendedor. Sabe um case que eu uso muito nas palestras? Assim, eu trabalho com o mercado imobiliário, mas eu gosto de trazer exemplos fora do mercado imobiliário para conseguir montar um exemplo fácil de entender para o cliente. Nas palestras eu uso muito o case da Brastemp. Eu falo assim, qual a melhor marca de geladeira que existe, gente? Brastemp. Aí eu inverto a pergunta. Eu falo, qual é a marca da geladeira da sua casa? Aí começa, Electrolux, Consul, Panasonic. Por que você falou Brastemp? Aí alguns não sei, aí sempre surge um cara, porque tinha uma propaganda que falava, não é assim uma Brastemp, que rodou tanto tempo que aquilo ficou na cabeça. Eu falei, pois é. A gente defende como melhor uma marca que a gente não necessariamente tem. O próprio iPhone é fruto disso. Por que quem não tem um iPhone fala que o iPhone é a melhor marca se ele não tem? Porque isso é vendido o tempo todo para a pessoa. A mesma coisa acontece no lote, no condomínio fechado, no loteamento aberto. O cérebro das pessoas funciona da mesma forma. Óbvio, a decisão de compra de um produto de R$1.000 é diferente de um produto de 100, 200, 500 mil reais. Mas o padrão da mente da pessoa ele é igual. Então, é isso que eu falo. Então, se alguém te vendeu lá atrás foi em 93 essa campanha da Brastemp, e você até hoje repete esse padrão, você quer me dizer que se a gente contar uma história bonita do seu loteamento, explicando que ele é o melhor
que isso não vai ser uma força de venda para você, desculpa, eu tô no mundo errado. Contar e mostrar essa história. Eu, recentemente, você deu a história aí de Brastemp, eu fui comprar uma geladeira, a Rafa que foi fazer o pedido. Aí, eu não vou falar o nome da marca que eu deletei para ela não comprar não, tá? Vou falar só da que eu escolhi comprar. Ela mandou, não, vou comprar aquela mesma lá, a marca X. Eu falei assim, cara, por que você vai deixar de comprar a Electrolux? Que é a marca que eu gosto mais para geladeira. Eu falei assim, por que você vai deixar de comprar a Electrolux se tipo assim, já está testado e aprovado que ela é boa, já é de confiança? Para quem é que você vai testar outro? Sim. Eu falei isso, ela foi lá e trocou e fechou a Electrolux. E depois eu parei, porque eu faço isso. Como a gente trabalha com desenvolvimento, eu sempre paro e observo. Por que eu falei para ela isso da Electrolux? O que na minha mente, o que o marketing fez na minha mente que me fez falar que a Electrolux é boa, que é a melhor, que não vai me dar dor de cabeça? Aí eu falei, cara, aparece posicionamento o tempo todo para mim, Electrolux, Electrolux. Aí é na TV, é em todos os locais, é na casa da fulana, e repetição. Sim. É a repetição, simplesmente. Sim. Não é porque eu entendo de geladeira e eu... Não entende? Vamos caminhar aqui para... Vocês observaram que nós estamos trabalhando hoje aqui esse bate-papo na construção, na jornada da construção do desenvolvimento de um lançamento imobiliário, né? Então, a gente já passou... Quase uma faculdade de lançamentos aqui. Dá para você replicar isso depois. Nós já passamos aqui pelo estudo, falamos como que funciona, a importância aí da construção do marketing estratégia com base em estudo. E agora vamos... Evento, né? Que é o grande dia, geralmente, do lançamento. E agora vamos falar de vendas. Eu quero trazer aqui para você uma pergunta, vou te falar meu ponto de vista. Se você achar que tenha algo para complementar ou se você tiver mais um aí também para somar, que é o seguinte: qual a importância do corretor entender de marketing? Qual a importância disso? A gente já deu uma pincelada aqui, né, mais cedo. Por quê? O corretor chega no lançamento, o que ele está querendo? Vai ter folder? Me dá as artes para eu postar. Ele não preocupa em mergulhar. Por que o Renato criou esse folder com esses dizeres aqui? Por que ele colocou aqui nesse folder só paisagem? Ele não quis colocar pessoas aqui nessa parte? Por que essa campanha ele usou família? Por que ele usou isso aqui? Ele não procura saber disso. Ele só quer o material para ele distribuir. E quando ele não procura entender de marketing, principalmente as raízes, por que foi criado, né? Às vezes o Renato tá lá no Meet, fala a apresentação, o que ele pensou para construir aquilo ali, e o cara tá querendo a tabela de preço. É a tabela de preço, sabe, da comissão e do prêmio. Na minha visão, faz o quê, Renato? Faz o cara sair atirando para todo quanto é lado. Aí ele tem um desgaste maior, gasta mais tempo para atingir. É aquela visão de ir no volume, de atingir muito cliente para sair catando ali o que ele encontrou de perfil. Sim. Então, o próprio planejamento dele de prospecção, ele ganha tempo se ele procurar entender se ele tiver a visão que é muito importante entender o marketing, como foi construído, como foi pensado e que perfil de cliente que está. Sim, e a lógica, Bel, é muito simples. Quem vende mais? O que metralha e panfleta mais ou o que é mais procurado? O que é mais procurado. E por que ele é mais procurado? Posicionamento, referência. E aonde que a gente ancora isso? Marketing, pessoal. Então, se o corretor entender de marketing, eu não estou falando que tem que virar um especialista não, tá, gente? Longe disso. Mas se ele se preocupar em entender um pouco mais de marketing, para ele usar no marketing pessoal, entender um pouco mais do marketing, do conceito do empreendimento que ele está trabalhando, ele consegue ser muito mais assertivo na comunicação dele. A gente falou disso o tempo todo. Tudo que eu falei aqui, quase tudo que eu falei aqui que o incorporador pode e deve fazer, o corretor consegue pegar, modular para ele no universo da venda final. Sim. E fazer. Então, quando a gente fala lá atrás de conceito, o corretor fala, beleza, qual que é esse conceito? Como que eu tenho que falar, como eu tenho que me vestir, como eu tenho que apresentar esse produto. Eu começo apresentando aonde? Eu começo falando a partir de 299 mil, ou eu começo lá na portaria falando, cara, dessa portaria para cá é um universo, um resort que você nunca imaginou na sua vida. Aonde que eu vou ancorar a minha apresentação, sabe? Então faz total sentido o corretor mergulhar, gastar um tempo dele, entendendo de várias coisas. E eu falo assim, cara, você escolheu ser corretor, ou virou corretor por acaso, você é um cara que tem que estudar tudo, inclusive marketing. Eu falo que o corretor tem que estudar, é igual você disse, não é ser um especialista,
mais obras, sabia? Sim. Por quê, Renato? Às vezes você deixa de fazer uma venda naquele exato momento por uma pergunta que você poderia ter respondido para o cliente. Então, assim, pegou um loteamento para trabalhar, se você é novo, está chegando agora, vou trabalhar o primeiro loteamento. O que eu aconselho da parte de obras? Vai conversar com o gerente de obras e entender as etapas ali, tá? Tem muita coisa, conteúdo gratuito na internet, mas aí você vai para a internet, aquele loteamento específico, vai conversar com o cara de obras para você entender as etapas ali. Para quê? Na hora que o seu cliente fizer uma pergunta simples, que não precisa você mandar ele para o gerente, para o engenheiro, você já responde ali na hora e aquela objeção ali ele não vai para casa com ela. Exatamente. Foi uma objeção mais profunda, mais técnica, aí sim você vai jogar no peito de quem entende, mas tem coisas que podem ser resolvidas ali. Exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Tem vezes que o cliente fala assim, isso aqui é aterro. Eu não quero esse lote porque ele é aterro. E aí ele está muitas das vezes preocupado com o aterro ali, porque se for um aterro onde era um lago, algo do tipo, onde embaixo era úmido, ele não vai, dependendo da profundidade, da altura do que ele quer construir, ele não vai conseguir fazer muita profundidade na base dele. Mas nem todo aterro é porque ali era lago. Sim. Tem aterro que é para ali nivelamento de ruas e tudo. Então é uma informação simples que você pode chegar no loteamento com o gerente de obras. Qual quadra vai ter aterro? O motivo do aterro dessa quadra aqui é qual? Eu já vi empreendimento que o aterro, inclusive, o negócio era tão compactado, tinha uma tecnologia X que eu não sei precisar o nome, que era melhor do que se não tivesse aterro. Entendeu? Então, assim, tem muita particularidade. Quem trabalha com empreendimentos em lugares com topografia mais desafiadoras, nem sempre um terreno com desnível grande é ruim. Às vezes levar um arquiteto parceiro, levar um construtor parceiro, entender um pouquinho do custo de fundação, a gente viu isso num lançamento recente nosso, te dá um leque de negociação que você tinha um produto que, enquanto a maioria vai olhar e vai achar que é ruim, você fala, eu sei exatamente como apresentar esse produto, sabe? Porque dependendo do declive do terreno, ele é perfeito para uma piscina de borda infinita e uma vista infinita. Agora, depende de como você vai apresentar. Se você for corretor, chegar lá e falar, tem esse terreno aqui, ele é meio caidinho assim, mas se você quiser, ele é 299 mil. Ou você pode chegar e falar assim, esse terreno eu preciso te explicar, não dá para eu te mostrar. Porque aqui, você pode fazer uma casa assim no nível da rua, você pode fazer uma área de lazer aqui, uma piscina com borda infinita, e se você olhar daqui onde eu estou olhando, você vai ver que ninguém nunca vai tampar a sua vista. É outra percepção de valor. Exato. Né? Então... E para isso o corretor tem que se preparar. Né? Preparar. Vou partir aqui para a última pergunta para a gente finalizar. Eu quero que você responda. Manda aqui a vozinha. Essa eu quero que você responda primeiro, tá? A sua percepção sobre equipes comerciais em lançamento. Show. Dentro da sua percepção, qual que é o maior erro que é cometido pelas equipes de vendas na hora de lançar? Na hora de trabalhar as vendas? Eu tenho aqui... Rapaz. Uma percepção que, para mim, eu sempre, quando a gente vai falar sobre determinado ponto, às vezes tem 3, 4, 5, mas tem uns para mim que são, para mim, fundamentais, digamos assim. Quer que eu responda primeiro? Não, deixa eu problematizar isso. Eu vejo que o maior erro que uma equipe de vendas, em geral, pode cometer, na minha visão, é desorganização. Eu acho que quando você... eu estou no plantão, eu vou no meeting, eu peguei o panfleto e distribuí na rua, eu falei para minha agenda do WhatsApp inteiro, mas de forma desorganizada, sem uma cronologia, sem uma estratégia, sem uma linguagem, sem uma ancoragem, sem, eu vou fazer isso aqui hoje, eu vou fazer isso aqui amanhã. Eu estava vindo para cá, por exemplo, a gente está com um plantão de vendas em andamento e estava chovendo. E aí eu já vi corretor falando, está chovendo, não vai dar para trabalhar. Eu gravei um vídeo na hora, falei, gente, está chovendo, hoje é dia de ligação. Hoje não é dia de não trabalhar. Hoje é o dia que você prospecta, porque ninguém vai no loteamento, mas está todo mundo apto a receber uma mensagem seu, um vídeo seu, um prospecto seu. Então, assim, quando você desorganiza, você corre para aqui, corre para lá, e nem sempre correria significa resultado. Quando você é organizado, você vai agindo em etapas e aquilo tende, não vou falar que é garantido, mas aquilo tende a te entregar um resultado maior no final. Porque se a gente pensar, o que eu faço no marketing é pensar isso tudo, criar esse planejamento, essa estratégia e entregar para o mercado. Sim. O vendedor é a mesma coisa. Se ele pensa, então para quem que eu vou vender, como que eu vou vender? Deixa eu desenhar isso aqui, fazer isso aqui, ou se ancorar em pessoas que vão liderar, eu acho que fica mais fácil. Então, a desorganização, quando eu vejo um negócio bagunçado,
Acho que a chance dele dar errado é muito grande. Tá, vou te dar meu ponto de vista. Ele vai de encontro ao seu. Ótimo. A desorganização, ela nada mais é do que a falta de preparação. O corretor de lançamento, a equipe comercial que trabalha, às vezes a equipe de imobiliário que está acostumada a trabalhar só lançamento do lançamento, ele tem um vício de esperar o lançamento para quê? No lançamento está acontecendo uma pressão no mercado. Sim. De mídia, de concorrentes trabalhando, os concorrentes todos estão ativados ali para trabalhar a prospecção. Então, ele tem um vício de vender, trabalhar lançamento e está acostumado a vender só para o cliente ali do lançamento que está viciado, que está preparado para comprar. Ele sofre a venda, ele não vende. Ele sofre a venda, ele não vende. Então, na minha opinião, ele não vende mais, por quê? Às vezes ele até vende, mas ele não vende mais por quê? Ele não se antecipa ao lançamento. A antecipação, você consegue se preparar, se organizar, para você pegar o cliente, sim, que está na pressão do lançamento, mas você chegar no lançamento com a base pronta e educada já para comprar. Sim. Por quê? Lembra que a gente está falando o tempo todo de jornada, de processo? Eu vou deixar para pegar no lançamento só aquele cliente que já está ali no momento dele de compra, ou eu posso, se eu me relaciono com loteadores, com empresas que coordenam vendas, se eu me relaciono com esses caras, eu já sei o que está para vir no mercado. Sim. Aí eu vou esperar o dia da convenção para eu pegar a tabela, para eu pegar o folder, para eu trabalhar? E o que você falou faz total Eu sentido. já vou lá pisar no terreno. Não tá aberto as ruas, não. Eu subo lá, se preciso for, para eu já mando foto e falo, aqui vai ter. Eu piso na terra ali para eu reconhecer, sentir o produto, por mais que no momento ali você não vai ter. Ah, não tem rua, não vou entender. Entenda a localização. Comece a frequentar a região ali, para você entender o comportamento das pessoas. Sim. E comece a prospectar esse cara antes. Você não vai poder, obviamente... Quando um produto está no processo de aprovação, você não tem que sair falando do produto, vídeo, breve lançamento aqui do bairro X, você não pode fazer isso. Mas existem formas, e você deve trabalhar de forma offline, se antecipando a isso. Você chegar no lançamento, ter preparado pessoas para comprar e vender também para aqueles que já estavam preparados. Então é o maior erro para mim, que atrapalha uma equipe vender mais ou, em alguns casos, até vender. Bel, e se esse corretor juntar uma galera querendo comprar e bater no incorporador depois, antes do lançamento, falar, eu já tenho 30, 40 pessoas cadastradas e interessadas nesse produto, a chance do incorporador falar, então vamos fazer um pré-lançamento, uma rodadinha de negócio com os seus clientes. Exatamente. Tudo é estratégia. O que você falou faz total sentido. Eu estou lembrando de um case numa cidade aqui de Minas, grande, que eu discuti com alguns corretores uma vez. O que a incorporadora fez? Ela, antes de lançar o seu 10º prédio, ela ligou para todos os clientes. E aí, eu vi os corretores dessa cidade malucos, né? Olha, não podia ter feito isso, é meu cliente, é meu cliente, é meu cliente. E aí eu fui para uma reunião que tinha muito corretor, eu falei, cara, mas o cliente é só seu, ele mora no seu apartamento? Porque, pelo que eu entendi, eles ligaram para a base de clientes que também são deles. Afinal, todos já haviam comprado o empreendimento daquela incorporadora. Então, ele é cliente seu de compra, mas ele é cliente da incorporadora de moradia. Sim. Ele comprou através de você daquela incorporadora. Então, esse discurso de meu cliente cai por terra aí. Ele é cliente da incorporadora também. Segundo, todos os corretores já sabiam que haveria aquele lançamento, mas estavam esperando o meeting, o panfleto, a tabela, o material para poder ligar. O que a incorporadora nada mais fez foi um trabalho que você acabou de contar que o corretor poderia ter feito antes. Eu já sei que vai ter, eu já preparo a minha carteira, já pergunto quem vai querer, já crio uma lista de prioridade, já tomo café com um ou outro investidor mais chave, que talvez eu possa até fazer um bypass e levar esse cara direto para a incorporadora comigo, para ver se eu consigo fazer uma antecipação, um pré-lançamento. É porque, inclusive, o seu cliente que você se diz dono, que você está aí com medo de perder ele no mercado para outro, às vezes ele pode, inclusive, estar investindo fora da sua cidade. Exatamente. Então, a preparação... Se você não está falando com ele esperando o próximo lançamento, talvez ele já tenha o próximo lançamento na cabeça dele e você perdeu a chance de ser o consultor dele. Então, a falta de antecipação, para mim, é o maior erro de equipe comercial em lançamento. Boa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Acho que deu para tirar bastante insight, né? Deu. Um pouquinho. Vai dar uns cortes aí, hein? Fala aí, Renato, pra gente nas redes sociais, quem assistiu, gostou desse episódio, quiser te acompanhar um pouco mais de perto, como que te encontra lá? Legal, bom, me encontra com renatooliveira.mkt, quase em todas as redes, mas principalmente no Instagram. MKT de marketing, de marketing, né? Isso aí. Mas principalmente no Instagram, no TikTok e no LinkedIn, são as redes que eu sou mais atuante. Eu posto dica de marketing e vendas quase todo dia. Se eu não postar é porque eu estou, às vezes, em trânsito, viajando, mas eu posto quase todo dia.
E a minha intenção é ajudar o mercado. Tem também a Black Market, a ag.black marketing. Também dá para você ter muita ideia, dá para ver muito case. Vou fazer o merchan também da Rainha do Lote, @Rainha do Lote oficial. Dá para aprender muito. Ô, gente, conhecimento é de graça, eu não sou alienígena e nada do que eu falei aqui eu inventei e acho que funciona. Tem literatura, tem post, tem artigo, tem vídeo, tem case, tudo tem aí na internet mostrando para as pessoas. E vou fazer um desafio aqui, Rainha. Vamos lá. Ao vivo, freestyle, tá? Todo mundo que assistir esse episódio, independente da plataforma que está assistindo, lá no YouTube, ou se viu um corte numa rede social, bota um eu quero, que eu vou dar um jeito de preparar um e-bookzinho com isso que a gente conversou aqui, com essa cronologia Olha, já do valeu, lançamento, para ajudar corretor e incorporador. Então bota eu quero que alguém da equipe minha ou dela vai entrar em contato, vai te mandar esse material aí, ou seja, você vai poder ouvir isso tudo e levar para casa o material para estudar. Aonde que tem isso, Rainha? Não tem. E aqui, aproveitar antes que eu me esqueça, eu falei do evento, a gente vai ter Isso. agora uma edição em Ipatinga, 5 né? de julho. O evento já teve edição onde? Joinville? Já teve 2 vezes em Joinville, já teve uma vez em Curitiba, está engatilhado Rio, Cuiabá, mas nós vamos trazer também para Ipatinga grandes nomes do mercado imobiliário para falar com corretores, para falar com o mercado, trazer conhecimento de fora. Isso é muito... Não é todo mundo, Rainha, infelizmente, que tem, às vezes, recurso ou às vezes consciência do quanto é importante você olhar para fora do seu aquário. Sim. Quanto que a gente aprende viajando, conhecendo, conversando com gente. Então, nós vamos encurtar essa distância, vamos trazer esse pessoal para Ipatinga, ou seja, o Vale do Aço inteiro tem que estar lá, né, Rainha? Convoca a sua tropa, 5 de julho, já trava aí na sua agenda, tá? Não marca cliente nesse dia, gente. Cliente, é dia de eu afiar o machado, né? Exatamente. Ô, gente, Renato, mas eu fiquei lá um dia inteiro, só ouvi uma frase do que eu não sabia. Ótimo, você relacionou, você conheceu o produto, você viu estratégia, você lembrou de coisa que você esquecia. Quantas vezes eu fui em evento e falei, nossa, eu não estava fazendo mais isso, está funcionando, vou fazer de novo. E às vezes, o que você precisa não é de 10 horas ouvindo coisas que façam sentido. Às vezes o que você está precisando para virar a chave é uma frase. Entendeu? Renato, muito prazer te receber aqui. Vocês já estão vendo aí o movimento nas redes sociais e vão, a partir de então, ver a gente cada vez mais juntos aí. Tem muito produto, muito lançamento para 2025 para acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, sentiu que aprendeu, fez sentido para você de verdade, não fica com conhecimento só para você, não. Compartilha com seu colega, com seu parceiro e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que sempre que tem novidade já chega aí a notificação para você que tem conteúdo novo no ar. Você já sabe, para quem sabe ler, um pingo é lote.